Oi, eu sou Cibele Laurentino e esse é o meu romance Eu Inútil. Uma história que está disponível em formato de e-book pela Amazon, está concorrendo ao Prêmio Kindle de Literatura. Eu conto com sua leitura e não esquece de avaliar. Sua opinião e sua avaliação é muito importante para mim. Escrever sobre relacionamento entre mãe e filha, para mim, eu confesso para vocês que não foi nada fácil. Vivemos em uma sociedade que romantiza muito a maternidade. Eu sempre romantizei muito a maternidade. Fui educada romantizando a maternidade e sou mãe também romantizando a maternidade. Minha relação com minha mãe na fase de criança não foi das melhores, né? Sempre tive muita afinidade com meu pai e isso me afastou um pouco do meu relacionamento com minha mãe, ou talvez ela se afastou de mim, não sei. Mas isso para mim sempre foi motivo para eu sentir muito e sofrer também por essa ausência. Essa ausência que eu falo em termos de coleguismo, em termos de afinidades e um bom entendimento. E daí passaram-se os anos e, como mãe, tento suprir de todas as formas o que me faltou nessa relação entre mãe e filha. E, passado o tempo, encontrei várias pessoas me falando sobre maternidade e algumas me falando de relacionamentos entre mãe e filha, relacionamentos de mães narcisistas. E como é difícil falar sobre esse tema, como é difícil aceitar falar sobre isso, como é difícil olhar para a maternidade com esses olhos, né? E eu confesso que na primeira vez que eu ouvi falar, para mim foi chocante. E o que eu fiz foi assumir o papel de defesa em favor dessa mãe. Porque muitos fatos, muitas memórias vieram à minha cabeça. E para tudo o que a minha maturidade me trouxe foi entendimento para o que me faltou. E da mesma forma eu fiz a defesa dessa mãe. Também mostrando alguns pontos, alguns sentimentos que lhe faltou viver, que lhe faltou sentir quando criança. E daí, depois dessa minha conversa com uma pessoa amiga sobre esse assunto, eu fiquei muito curiosa para saber o que existia por trás do tema e o que seria realmente uma mãe narcisista, né? Então, me aprofundei em pesquisas, pesquisei muito, assisti muitos documentários, assisti muitos diários contados, reais, de pessoas que sofrem ou que sofreram com relacionamentos assim e que ainda hoje vivem suas sequelas. Depois de ver tudo isso, eu tomei a decisão de fazer uma história. Uma história que eu fui ver depois que eu comecei a escrever, que ela começou a ser escrita na minha infância. Porque essas minhas memórias, elas vieram muito à frente da minha escrita. Para mim foi muito difícil escrever e imergir nessa história, porque ela mexeu muito comigo emocionalmente, ela me trouxe memórias, recordações que até então eu sequer lembrava mais. A gente vai lá no inconsciente e traz ele para a escrita em muitos pontos. Não em tudo, mas em muitos pontos, em algumas opiniões, em algumas cenas. Então, para mim foi um verdadeiro desafio, eu posso dizer para vocês. Um desafio que foi em um período curto, porque eu acho que foi a história que eu contei em menos tempo. Não é uma história longa, mas é uma história que vai fazer você refletir, assim como me fez refletir, com relação ao que eu recebi como filha e com relação
ao que eu dou como mãe. Eu te convido a conhecer. É um livro que estará disponível em formato de e-book pela Amazon e eu vou precisar muito da tua avaliação, do teu compartilhamento, para que essa história chegue a mais pessoas. Não só por mim, mas por todos nós, que precisamos sim refletirmos mais sobre a maternidade.